Em busca de recursos e também o credenciamento de novos serviços, o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Jackson Arpini, esteve na capital gaúcha durante essa semana, em agenda com diversas lideranças que podem ser a porta de acesso ao credenciamento de novos serviços na Casa de Saúde Erechinense. Confira como foi essa semana intensa do diretor. Está aqui conosco o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Jackson Arpini. A gente vai falar um pouquinho de uma agenda que o Jackson teve essa semana em Porto Alegre, uma agenda bastante produtiva e com bons resultados para o nosso hospital. Bem-vindo, Jackson. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Saudação especial à minha amiga Sandra. Já agradeci o convite para mais uma vez estar aqui no estúdio da TV Erechim para repassar informações a toda a nossa comunidade, tanto local como regional. Jackson, essa semana você esteve acompanhado do vereador Fifo Parente e mais o PCnato em Porto Alegre para tentar algumas demandas aqui para o hospital. Fale um pouquinho como foi essas agendas. Já é de conhecimento público que o nosso Santa, um hospital público de referência local, regional, macro-regional e também estadual, tem dificuldades financeiras para se manter. Tendo em vista que o hospital tem uma série de obras em andamento a curto, médio e longo prazo, nós entendemos que precisamos viabilizar essas obras através das parcerias. E temos presente que as parcerias estão no governo estadual e no governo federal. Por essa razão, acompanhado, como você já mencionou, de dois vereadores aqui, líder do governo Fifo Parente e do vereador PCnato, cumprimos uma agenda junto à Assembleia Legislativa, no qual entregamos vários projetos referentes à aquisição ou demandas do hospital. Especialmente com relação à aquisição de equipamentos, nós temos alguns projetos em curso e também referente a um transformador, que é um equipamento que nós precisamos para que se tenha uma normalidade na instituição, porque nós temos um transformador, mas não temos um backup para esse transformador. Então nós levamos também isso aos parlamentares. Aproveitamos a oportunidade, já que estamos em Porto Alegre, e mantivemos também uma reunião na Secretaria Estadual de Saúde, com demandas específicas e também uma reunião na Casa Civil com o secretário de Governo, Arthur Lemos, para viabilizar outros projetos que estão em curso. As cirurgias eletivas, elas ainda estão represadas no hospital? Como é que está essa questão aí? Esse é um assunto complexo, mas é importante também colocar para todos os telespectadores. Em virtude do processo pandêmico, e o processo pandêmico ele começou em março de 2020, de lá para cá, nós tivemos alguns momentos agravados, momentos mais críticos, que houve a necessidade, por força da circunstância, de paralisação de alguns serviços, especialmente no que diz respeito a consultas eletivas e cirurgias eletivas. Isso, inevitavelmente, levou a um represamento. Então, nós temos hoje um quantitativo expressivo, é um grande desafio para os hospitais do estado do Rio Grande do Sul e do país vencer essa demanda reprimida. Então, nós encaminhamos um plano de trabalho à Secretaria Estadual de Saúde, no qual prevê o repasse de um valor de R$400 mil específico para consultas e cirurgias eletivas. Então, nós já encaminhamos essa demanda tramitou aqui a nível da 11ª, vai ser encaminhada ao Estado e nós pedimos à Casa Civil para que dê celeridade ao processo, para que o processo possa ser agilizado da forma mais rápida possível, para que esse repasse venha até a nossa instituição e a partir da chegada desse recurso a gente consiga fazer mutirões para avançar no que diz respeito a diminuir essa demanda reprimida. Por quê? Porque além da demanda reprimida, é importante que as pessoas tenham conhecimento que nós temos o fluxo normal. Então nós temos dois desafios, nós temos que atender o fluxo normal das demandas da saúde e toda aquela demanda reprimida que ocasionou em virtude do processo pandêmico. Este recurso é específico para uma demanda através de mutirões, para nós avançarmos no processo. Como é que está a questão do credenciamento do serviço de hemodinâmica para Erechim? Nós estamos acompanhando de perto este processo, também tem um rito processual, passa por várias instâncias. Na última reunião que nós mantivemos com o governador Eduardo Leite, houve a determinação dele para a secretária de Saúde que fosse feita uma consulta ao Ministério da Saúde com relação à viabilidade. O que nós recebemos como retorno nessa audiência que estivemos na Casa Civil? Recebemos o retorno que essa consulta já foi encaminhada ao Ministério da Saúde, então saiu uma demanda da Secretaria Estadual de Saúde, fazendo uma consulta técnica ao órgão federal, ao Ministério da Saúde, com relação ao nosso pleito. Nós estamos aguardando agora então o retorno desta consulta técnica e estamos agendando para final de setembro, início de outubro,
uma audiência com o ministro da Saúde para tratar especificamente deste tema e outras demandas atreladas ao nosso hospital pela sua importância no contexto do estado do Rio Grande do Sul. Algumas obras no hospital ainda precisam ser feitas. Está sendo pleiteada aí algum recurso para concluir essas obras? Nós estamos buscando justamente essas parcerias e manifesto mais uma vez que entendemos que essas parcerias estão a nível do governo do estado, através da própria secretaria e também das emendas parlamentares estaduais, e a nível do governo federal, Ministério da Saúde e das emendas parlamentares federais. Nós estamos agora com 2 obras prospectadas com relação às saídas de emergência. Então são 2 escadas que já têm um apontamento por parte do Corpo de Bombeiros e nós temos que solucionar. Nós temos parte deste recurso, temos que buscar o restante. Isso está tramitando, está em curso. Nós vamos iniciar provavelmente em 30 dias o novo complexo das UTIs, já era uma demanda antiga, estava sendo trabalhada pelos administradores anteriores, que vai praticamente ampliar a nossa capacidade operacional. Hoje nós temos 10 leitos de UTI adulto, nós vamos passar para 20. Nós vamos implementar uma UTI pediátrica que a região não tem, isso é extremamente relevante. Os nossos pacientes hoje que demandam deste serviço de saúde são referenciados para Passo Fundo e nós queremos trazer isso para o nosso território, para a nossa região. Então nós vamos implementar uma UTI com 10 leitos e nós vamos revitalizar a UTI neonatal. Então hoje o hospital, neste complexo, possui 20 leitos e nós vamos partir para 40 leitos. Obviamente que isso demanda de uma obra física, que já tem toda a sua aprovação e começa em 30 dias, mas também nós temos que pensar nos equipamentos imobiliários. E nós listamos então os equipamentos imobiliários necessários para cada área, adulto, pediátrica, neonatal. Realizamos um projeto muito bem elaborado e estamos encaminhando aos parlamentares estaduais e aos parlamentares federais no intuito de buscar repasses financeiros para auxiliar na efetividade ou na execução dessa demanda. Durante todo este ano, até esse momento, muitas emendas parlamentares foram anunciadas para o hospital. Essas emendas realmente se efetivaram? Sim, nós recebemos aquelas emendas que foram anunciadas, algumas ainda estão tramitando, mas são recursos que serão repassados ao nosso hospital e algumas estão em plano de trabalho. Sim. O que mudou no regramento é que essas emendas hoje elas passam por um plano de trabalho. Então há alocação por parte do parlamentar, ele faz a destinação para o Hospital Santa Terezinha, aqui citando como exemplo. O hospital tem que elaborar um plano de trabalho de acordo com o objeto, seja ele para construção, seja ele para custeio, seja ele para a compra de equipamentos. Nós temos que executar esse projeto e esse projeto é encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde, que por sua vez então faz o repasse. Algumas emendas nós já recebemos o recurso e alguns estão tramitando. E obviamente que auxilia e muito no orçamento da nossa instituição. No início deste mês de agosto, em uma das entrevistas que você esteve aqui, nós comentamos a respeito do pronto-socorro, da demora do atendimento. Como é que está essa questão? Foi resolvida? Nós já realizamos várias reuniões, importante o questionamento. Estamos avaliando e fazendo um levantamento de toda a situação que envolve o pronto atendimento. É um ponto de atendimento nevrálgico em toda a instituição, não somente na nossa. Atende uma demanda de 160 a 180 pacientes dia. Boa parte desses pacientes são realmente pacientes de urgência e emergência. Uma boa parte são pacientes de atendimentos eletivos, mas nós temos a compreensão que a nossa região não tem nenhuma unidade básica de saúde 24 horas, então por esta razão os pacientes acabam sendo referenciados ao pronto-socorro e nós também não temos nenhuma unidade aberta nos finais de semana, o que faz com que esses pacientes busquem também o nosso pronto atendimento. Então nós estamos estudando, estamos dialogando com a empresa e estamos verificando a possibilidade de ampliar esses serviços, ampliar e qualificar, tendo em vista que estamos recebendo muitas reclamações procedentes com relação ao pronto atendimento. Então é um assunto que está sobre a nossa mesa, é um assunto no qual nós estamos estudando e é um assunto no qual nós vamos apresentar num curto espaço de tempo melhorias. Jackson, mudando agora um pouquinho de assunto, vamos falar da Covid-19. Infelizmente ainda temos que falar sobre esse assunto, embora Erechim e a nossa região vive um momento, digamos, de tranquilidade quanto aos números, ao avanço.
De que forma a MAU está monitorando tudo isso para ver se realmente estamos tranquilos? Nós realizamos uma reunião do Comitê Regional na última quinta-feira, justamente para fazer esta avaliação do cenário pandêmico na nossa região. Felizmente nós temos números positivos, dado a um rol de ações que foram implementadas. Nós estamos com um número baixo de casos ativos. Sim. Nosso universo é 34 municípios, aproximadamente 240 mil habitantes. Nós hoje estamos com 197 casos ativos, que é um número aceitável para o processo pandêmico. Nós estamos também com bons indicadores no que diz respeito às estruturas hospitalares, sejam leitos de UTI como também de leitos clínicos. Nós estamos atualmente com 23 pacientes internados, levando em consideração o Hospital Público, Hospital Santa Terezinha, Hospital Filantrópico, Hospital de Caridade e os hospitais da região que oferecem leitos de retaguarda técnica. Então, também neste quesito, estamos com números aceitáveis para o período. Nós tivemos uma redução expressiva no número de óbitos, felizmente, e estamos verificando que o processo de imunização avança a cada dia. Com relação à primeira dose, nós já superamos o indicativo de 70%, e nós estamos superando agora o indicativo de 40% na segunda dose, ou também chamado de esquema vacinal completo ou dose única. E estamos caminhando para imunizar 50% da população. Isto é expressivo. No olhar do Estado, nós continuamos sendo a região que tem a menor taxa de letalidade, isso é um dado extremamente importante, demonstra a nossa capacidade de reação e de assistência dos nossos hospitais, tanto é verdade que são 21 regiões, nós temos a melhor taxa de letalidade e, consequente, o menor percentual. E nós estamos observando que, com relação à imunização, sempre estivemos, desde o início do processo, entre a primeira, segunda e terceira posição. Atualmente nós estamos na segunda posição, o que é um indicador positivo, e nós estamos reforçando a tese de que, através da prevenção e da imunização, nós vamos transpor o cenário pandêmico. Nós estamos também verificando, não somente na nossa região, mas no cenário Brasil e no cenário mundial, a questão referente à nova cepa, a variante Delta. Sim. Já houve algumas alterações no cenário nos Estados Unidos, houve alguma alteração na Inglaterra, nós estamos verificando a presença da Delta aqui no estado, casos em Passo Fundo, casos em Chapecó. Nós estamos verificando a mudança do cenário em Chapecó. Chapecó hoje está com mais de 1.000 casos ativos, não da Delta, mas de casos de Covid. Já estamos verificando pequenos desdobramentos nas vizinhanças, por exemplo, o município de Nonoai já teve um reflexo, está com um pequeno surto, tem um número considerável de casos ativos, tendo em vista a população, e nós estamos analisando com muito critério os desdobramentos na região. E aqui nós estamos olhando para Rio dos Índios, para Erval Grande, para Faxinalzinho, para ver se esta região pode se transformar numa porta de entrada para um novo surto logo ali adiante. Então, tendo em vista estas movimentações, tanto do cenário pandêmico em algumas regiões, como também da variante Delta, nós nos obrigamos a chamar a atenção da população para que continue em alerta, que observem os protocolos de prevenção e os protocolos sanitários, porque nós poderemos ter logo ali adiante uma mudança do cenário, caso a população venha a negligenciar ou descuidar daquilo que está sendo preconizado. Nós já soubemos pelo enredo, pela longevidade do processo pandêmico, que a alteração dos números para patamares negativos se dá com muita facilidade. Isso já aconteceu em vários episódios desde março de 2020. Então, mesmo que nós estejamos, e isso é fato, num cenário positivo, tendo em vista o baixo número de casos ativos, os baixos percentuais das taxas de ocupação, nós estamos ainda, Sandra, diante de uma pandemia. Muda muito rápido, né? E uma né? pandemia requer cuidados. Nós não podemos abrir mão desses cuidados, mesmo que estejamos também crescendo no processo de imunização. Alguns hospitais aqui do Rio Grande do Sul tiveram um surto. O Hospital Santa Terezinha reforçou seus protocolos? Nós estamos muito preocupados com essa situação, até porque estamos retomando alguns serviços. Então, nós já reduzimos um pouco a estrutura das alas Covid, para que se possa dar, então, uma viabilidade a essa demanda reprimida, consultas e cirurgias eletivas. Por essa razão, aumenta o fluxo de pessoas na instituição.
aumenta o movimento de pacientes, de usuários, de familiares. Certo. Então nós redobramos as ações. Nós colocamos banners e indicadores nas portas principais, pronto atendimento, oncologia e internações. Nós reforçamos todos os pontos no qual há à disposição álcool 70. Nós estamos colocando agora o informativo em todos os leitos e nós estamos, claro, conclamando a população que tenha a compreensão que no momento das visitas apenas um familiar por paciente, no sentido de reduzir o fluxo de pessoas dentro da instituição. Se já ocorreu surtos de coronavírus em outros hospitais, nós temos que trabalhar com esta hipótese que pode ocorrer aqui também no nosso. Por essa razão, não podemos descuidar. Reforçamos também o isolamento das cadeiras, uma cadeira sim, outra cadeira não, para que se possa observar o distanciamento controlado, e pedimos também a compreensão de todas as pessoas que adentram ou que frequentam aquela instituição para que tenham o máximo cuidado, portando a sua máscara, higienizando as suas mãos e respeitando o distanciamento. O Ministério da Saúde já anunciou uma terceira dose. Já estamos nos organizando para isso acontecer aqui no município? Essa semana nós recebemos duas notícias novas no que diz respeito à campanha da imunização. Então já houve um anúncio por parte do Ministério com relação à terceira dose. Certo. Uma dose considerada uma dose de reforço. Inicialmente para pessoas com mais de 70 anos ou para as pessoas que estão com a sua imunidade comprometida. Hoje pela manhã foi divulgado quais os grupos que receberão com relação à imunidade comprometida. Então são transplantados, pacientes em procedimento quimioterápico, pacientes em tratamento reumatológico e portadores de HIV. Então essas pessoas que estão imunossuprimidas vão receber essa dose de reforço. E os pacientes com mais de 70 anos. Também está se abrindo uma possibilidade de vacinação dos adolescentes de 12 a 18 anos sem comorbidades, ou seja, população em geral desta faixa etária, de 12 a 18. Então, provavelmente haverá a conclusão da população-alvo acima de 18 anos. Já tem municípios vacinando 18 anos, 19 anos, 20 anos. Estamos chegando à finalização deste processo. Haverá, então, uma complementação da dose 2, e aqui também fica um chamamento para aquelas pessoas que realizaram a dose 1 e que dependem ainda da aplicação da dose 2, que busquem o serviço de saúde para complementar um esquema vacinal para que ele possa produzir a sua maior efetividade e a sua maior eficácia. E agora, então, já existe essa tese, já foi, então, não foi normatizada ainda, mas já foi anunciada essa tese do reforço para aquelas pessoas que realizaram a segunda dose. A vacina será aplicada 6 meses após a segunda dose. Então, para as pessoas com mais de 70 anos, a informação que foi repassada, que depende de regulamentação, de normatização, é que elas recebam a dose de reforço posterior a 6 meses da aplicação da segunda dose. O município decretou que todo funcionário público tem que estar imunizado. Foi uma decisão conjunta com a AMAL? Isso tem acontecido em vários municípios e em vários setores do estado e eu diria do Brasil. Há um entendimento que nós estamos diante de uma pandemia e prevalece a coletividade, o entendimento coletivo. Então, mesmo que a ação da imunização depende do cidadão, nós temos que pensar que nós vivemos e convivemos em sociedade. Então, a partir do momento que nós realizamos a vacinação e a imunização, nós estamos nos protegendo, estamos protegendo os nossos familiares, mas também a coletividade. Então a gente sabe que existe uma parte muito pequena da população que tem restrição a realizar a imunização, realizar a vacinação contra a Covid. Isso, obviamente, que por força de circunstâncias e de legislações que estão surgindo, elas vão se tornar quase que obrigatórias nessa tese de que o coletivo é superior ao individual. Correto. Vivemos em sociedade e temos que ter este entendimento, essa compreensão. Uma ação individual minha não pode prejudicar a coletividade, a sociedade. Então já há esse entendimento, inclusive já houve algumas manifestações por parte do Poder Judiciário, de algumas pessoas que foram demitidas por justa causa, tendo em mente essa questão, que se negaram a fazer a imunização e como trabalham em ambientes com outras pessoas, prevalece o interesse coletivo. Jackson, muito obrigada por todas as informações, sempre muito pontuais e necessárias.
Sucesso na trajetória sempre. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez faço um apelo, estamos diante de um processo pandêmico, não vencemos a pandemia e precisamos continuar irmanados com as nossas duas principais armas, prevenção e imunização. Muito obrigado.